Então, sempre que eu estiver diante de uma infecção bacteriana ou que seja de outro agente, eu preciso ter em mente que a investigação microbiológica precisa ser feita nesse doente. Então não justifica, pessoal, você vai tratar um paciente com uma infecção, com suspeita de infecção bacteriana, que você vai utilizar antibiótico, você não coletar a cultura desse paciente. Então isso não justifica. Então é necessário. Se é uma infecção urinária, cultura da urina. Se for uma infecção pulmonar, por exemplo, ou uma infecção que tenha febre, que você está suspeitando que possa ter um componente de bacteremia, você colhe uma cultura. Se você tem um material de abscesso, com pus, que seja, você tem que fazer o possível de coletar aquela secreção purulenta para investigação microbiológica. O paciente vai para uma cirurgia, drena o abscesso, não é coletado o material para investigação. Quantos de vocês já viram isso acontecer? Né? Quem nunca viu, joga a primeira pedra, né, pessoal? O material de um paciente ser manipulado cirurgicamente, ou que seja pequena ou grande cirurgia, e esse material não ser investigado para doença infecciosa. Isso não pode acontecer, isso é um prejuízo direto ao paciente, direto. E esse tipo de conduta, assim, precisa ser eliminada do nosso raciocínio. Então a gente precisa ter em mente que a investigação microbiológica é fundamental para o melhor resultado do doente. Não é porque você deu antibiótico e virou as costas. Eu dei antibiótico e acabou. Não é assim. Então a gente às vezes tem um raciocínio médico que é, de certo modo, criado de uma maneira totalmente errada e equivocada. Então não é dar um antibiótico e acabou. Não existe isso. Acabou para a maioria dos doentes, mas tem uma minoria que vai sofrer muito. E essa minoria, quando sofre, para aquela pessoa, a pessoa é 100%. São 100% de chance, não é 1%, não é estatística mais. Quem infecta e tem uma bactéria complexa e que não foi investigada corretamente, para aquela pessoa o sofrimento é inevitável. Então não pode esquecer disso. Ah, eu vou dar antibiótico, acabou. Claro, hoje o antibiótico ele tem uma alta qualidade, não há dúvida. Os antibióticos hoje melhoraram muito a qualidade. É claro que você tem uma infecção, você trata com antibióticos, você tem um resultado muito bom, muitas vezes. Mas a gente não pode virar as costas e atropelar o raciocínio lógico da condição. Então a gente não pode pular etapas no manejo de uma doença infecciosa. Ah, porque muitas vezes foi bem, porque eu tratei desse jeito, uma hora vai dar problema. E é inevitável, vai dar problema mesmo. Dependendo como for a doença, vai dar problema mais cedo do que se espera. E não é um, são 2, 3, 4. Não é porque você erra uma vez e não erra mais, você erra 2, 3, 4, assim que funciona. Não pense que você aprende com o seu erro, não. Muitas vezes não aprende nada. Às vezes o segundo problema aparece na outra semana. Então precisa ter essa metodologia muito clara de quando a gente vai manejar um paciente com infecção bacteriana, não é dar um antibiótico e acabou, está resolvido. Está resolvido para quem prescreveu. Fica com senso de culpa um pouco adiado. Mas não funciona assim. Você precisa ter uma estratégia de manejar esse doente. Então eu vou dar um antibiótico, ok, não tem nada de errado nisso, mas eu tenho que ter uma estratégia de como eu vou acompanhar isso. Como eu vou fazer o controle, como eu vou direcionar a estratégia, como eu vou estar preparado para o meu erro diagnóstico. Eu tenho que estar preparado que eu posso ter errado o diagnóstico e eu poder corrigir isso o mais precoce possível. Tem que estar muito claro isso. A gente é médico, pessoal, a gente erra mesmo. Ninguém é perfeito. Então a gente tem que fazer o possível de trabalhar de uma maneira de diminuir esse impacto do inadequado diagnóstico ou inadequado manejo. Então, pessoal, esse é um ponto fundamental que é a investigação microbiológica do nosso doente. Então esse recado precisa ficar para vocês. Eu acho que dentro dessa discussão nossa, esse recado da gente estar investigando esse doente, qualificando o diagnóstico, quando a gente faz previamente as culturas respectivas, tem o cuidado de colher os materiais biológicos para encaminhar para o laboratório, você pode ficar convicto que o seu resultado vai ser melhor. Então a ideia nossa, dentro desse conceito, que é o que a gente planeja desenvolver dentro do Infecto Master, esse projeto do Infecto Master, é realmente ajudar você a ter esse racional lógico, essa clareza do que é correto a ser feito no manejo de uma infecção num paciente nosso. Então isso é fundamental. Então a gente precisa ter a utilização microbiológica para isso. Esse manejo do antibiótico no paciente, ele passa por vários cuidados. Então a gente precisa lembrar que o antibiótico também não é água com açúcar. Ele tem muito efeito colateral. Então a gente depende das drogas e tem efeitos colaterais delicados. E dependendo da comorbidade do paciente, mais ainda. Então vocês sabem muito bem, os pacientes que são renais crônicos ou agudos, hepatopatas,
pacientes que já têm uma condição de base, que possam alguma alguma alteração hematológica que possa interferir, uma anemia. Então você tem drogas que interferem diretamente nesses órgãos e que podem facilitar a piora clínica. Então nós temos várias drogas que são nefrotóxicas. Os antibióticos, como por exemplo aminoglicosídeos, glicopeptídeos, aminoglicosídeos são gentamicina, amicacina. Então o que nós temos que lembrar? Que o manejo do antibiótico também tem que ter o cuidado do fator lesivo dele em relação ao paciente. Então eu preciso planejar a estratégia antibiótica de acordo com a condição de comorbidade desse doente. Então eu não posso lidar com antibiótico sem saber se esse doente tem alguma lesão renal, se tem alguma história de hepatopatia, se tem alteração hematológica. Então tudo isso pode interferir diretamente. Alterações encefálicas, por exemplo. Tem drogas que facilitam alterações de consciência, por exemplo, como é o caso de quinolonas. Essas quinolonas mais modernas, como levofloxacina, moxifloxacina, costumam alterar comportamento de idosos, ou pacientes que já têm uma demência de base, pode piorar. Então nós temos que tomar um certo cuidado, porque a gente esquece disso. Por exemplo, carbapenêmicos estão relacionados às vezes a estados de convulsões em pessoas idosas. Então a pessoa pode ter uma crise epilética, um quadro convulsivo, decorrente do antibiótico. E mais que isso, às vezes alguns antibióticos causando febre. Por exemplo, que é o caso de alguns derivados de penicilina, beta-lactâmicos, que não raramente, quando a gente usa prolongadamente, pode fazer febre. Olha o desafio nosso, né? Lembra da primeira parte da nossa discussão? A gente precisa tomar cuidado de medir nosso critério de resposta, que às vezes o doente está melhorando tudo, melhora a imagem, melhora o laboratório, melhora clinicamente e está fazendo febre. Então, às vezes, a relação da febre não seja mais a doença de base. Então, você pode suspeitar que possa ter uma correlação com droga, com medicamento, com antibiótico. Então, tudo isso tem que estar na mente sua no manejo clínico desse doente. Avaliar essa comorbidade é importante para você escolher a melhor droga, escolher a dose adequada. Muitas vezes você não tem muita opção. Muitas vezes você tem doentes que têm um isolamento de uma infecção bacteriana, uma urocultura, por exemplo, uma infecção urinária, com uma bactéria resistente a várias drogas, e às vezes sensível só a aminoglicosídeo, por exemplo, e o paciente tem insuficiência renal. Eu recebi agora hoje uma mensagem de um amigo, um colega nosso, mandando exatamente isso. Paciente de infecção urinária, uma senhora, com uma bactéria, um gram negativo, sensível só a aminoglicosídeo. E insuficiência renal crônica. Então é um desafio. Você sabe que você vai ter que dar uma droga nefrotóxica, que pode gerar dano para esse doente, não mais dano do que a infecção, mas gera um dano para ela, e que pode às vezes gerar uma situação de insuficiência renal que era não dialítica, uma insuficiência renal dialítica. Mas é um desafio, então você tem que tomar muito cuidado com isso. E para você tomar esse cuidado, você precisa entender esse doente, você precisa ter um planejamento estratégico para isso, da utilização do antibiótico do ponto de vista do manejo clínico desse paciente.